Este filme irá proporcionar maior compreensão do processo arco submerso, aumentando a produtividade e a qualidade final da soldagem. O processo arco submerso foi desenvolvido nos Estados Unidos em 1935 para atender às necessidades de maior produtividade e qualidade na indústria da construção naval. Durante a década de 40, iniciou-se a expansão do uso do processo, tendo mantido suas características básicas operacionais, porém com modificações destinadas a atender os requisitos de novos tipos de materiais e aplicações. O processo arco submerso possui esta denominação devido ao fato do arco elétrico e do metal fundido permanecerem sempre cobertos por uma camada protetora de material granular, conhecida como fluxo. Durante a utilização do processo, um arame sólido, tubular ou fita é enviado à poça de fusão por um conjunto motorredutor, cuja velocidade é ajustada por um controle eletrônico energizado por uma corrente elétrica da fonte de soldagem. O arame eletrodo, o metal base e o fluxo são fundidos por um arco elétrico formando uma única poça de fusão. O metal solidificado forma um cordão e a parte fundida do fluxo forma a escória, resultando em uma camada protetora que evita a contaminação do cordão e reduz a velocidade de resfriamento. O conjunto básico utilizado na soldagem arco submerso é composto por fonte de energia, sistema de controle, unidade de alimentação de arame, tocha, reservatório de fluxo. O equipamento fornece corrente contínua obtida através da retificação da corrente por meio de diodos ou tiristores. O sistema de controle geralmente possui medidores de corrente e tensão, chave liga-desliga, comando para posicionar o arame e regular a velocidade de deslocamento. Sua função principal é ajustar a velocidade de alimentação do arame eletrodo, sendo pré-ajustada conforme a aplicação. A unidade de alimentação do arame possui um motorredutor, que aciona um conjunto de rodanas de tracionamento que são adaptadas de acordo com o tipo e dimensões do material utilizado. O contato elétrico é feito através do bico de contato montado na extremidade da tocha. O fluxo é enviado por gravidade de um reservatório até a poça de fusão através de mangueiras e bocais apropriados. O fluxo não fundido durante a operação de soldagem pode ser aspirado por um sistema de recuperação que o devolve ao reservatório, permitindo a sua reciclagem. Dependendo do tipo de aplicação, podem ser utilizadas unidades de movimentação tipo trator, manipulador, posicionadores, mesas e viradores. Para determinar o tipo de equipamento ideal, deve-se avaliar as características e necessidades da aplicação, principalmente o volume de produção, espessura da chapa e posição da soldagem. A soldagem a arco submerso se caracteriza por ser um processo com arco estável e suave, gerando poucos fumos, ótima penetração
e isento de respingos, resultando em cordões uniformes com excelente acabamento. A utilização de uma combinação adequada entre o metal de adição, fluxo e técnica operatória permite a soldagem de união, enchimento e revestimento de peças metálicas. Para aumentar a produtividade, podem ser usados 2 ou mais arames alimentados simultaneamente, montados um atrás do outro, conhecido como sistema Tandem Arc, ou arames múltiplos. Para se obter um cordão mais largo, geralmente nas operações de revestimento são utilizados 2 arames, alimentados por uma só unidade motriz e posicionados lado a lado. Este sistema é conhecido como arames paralelos ou Twin Arc. Outra variação utilizada no processo é a soldagem com eletrodo em forma de fita, geralmente com espessura de meio milímetro e largura de 15 a 90 milímetros, resultando em cordões largos e com baixa diluição, adequados para operações de revestimento. Para a obtenção de um processo de soldagem adequado, em termos de qualidade e produtividade, é importante conhecer as principais variáveis do processo e suas influências. Polaridade. Geralmente é utilizada a corrente contínua, conectando o arame no polo positivo. Corrente de soldagem. Afeta a taxa de fusão do arame e a penetração do cordão. Aumento da corrente. Resulta em maior penetração. Diminuição da corrente. Proporciona menor penetração. A variação da velocidade do arame provocará uma alteração proporcional na intensidade da corrente. A tensão influencia diretamente o comprimento do arco, a largura e a altura do cordão, com um efeito secundário na penetração e na taxa de fusão do arame eletrodo. Outras variáveis devem ser pré-determinadas antes do início da soldagem, como velocidade de soldagem, escolha da combinação arame-fluxo, diâmetro do arame, tipo de junta e distância do bico de contato à peça. Para a execução da soldagem pelo processo arco submerso, o operador deve adotar os seguintes procedimentos: alinhamento do arame com relação ao centro da junta, supervisão da abertura e interrupção da operação de soldagem, incluindo a verificação e eventuais correções dos parâmetros, limpeza da camada de escória. O arco submerso se caracteriza pela sua excelente taxa de deposição, superior aos demais processos de soldagem, conforme mostrado na tabela. Podemos observar nessas aplicações que a escória é de fácil remoção, sendo autodestacável na maioria dos casos. Os fluxos possuem diversas funções na soldagem a arco submerso, entre elas: estabilizar o arco elétrico, fornecer elementos de liga para o metal de solda, desoxidar o metal de solda, influência no aspecto e forma do cordão de solda, escorificar as impurezas. De acordo com o processo de fabricação, os fluxos podem ser divididos em 2 grupos. Os primeiros são produzidos pela fusão da mistura de seus componentes em fornos elétricos ou queimadores. A massa, após o resfriamento, é moída, peneirada a uma granulometria determinada e em seguida o fluxo é embalado em sacos ou tambores. Os fluxos não fundidos podem ser subdivididos em fluxo misturado ou sinterizado, sendo este último o mais utilizado. Na fabricação do fluxo aglomerado, os componentes em forma de pó são misturados e, com a adição de um silicato como elemento ligante, são granulados e posteriormente secados em forno. É necessário que a estocagem seja feita em embalagens fechadas em ambientes secos, com umidade relativa máxima de 50% ou a utilização de estufas para essa finalidade.
Caso o fluxo absorva umidade excessiva, deverá ser ressecado em fornos apropriados com temperaturas controladas indicadas pelo fabricante. Conforme sua capacidade de alterar a composição química do metal de solda, os fluxos podem ser classificados como neutros ou ativos. Os fluxos neutros não alteram significativamente a composição química do metal de solda, sendo indicado para a soldagem em múltiplos passes. Os fluxos ligados transferem elementos de liga para a poça de fusão, tendo uma participação importante na composição química do metal de solda. Os arames utilizados no processo arco submerso são fornecidos em carretéis ou bobinas com diferentes tamanhos, na forma de arames sólidos, tubulares ou fitas. Para proteger o arame de aço carbono contra a oxidação e melhorar o contato elétrico, é aplicada uma película de cobre durante a sua fabricação. A escolha do arame adequado é feita de acordo com a aplicação, ou seja, a espessura do metal de base, requisitos mecânicos, químicos e metalúrgicos.